Manhã Diversa de volta para falar com você sobre um assunto de partir o coração. O abandono de animais, a pandemia do coronavírus e a inflação alta estão afetando até mesmo a vida dos bichinhos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem cerca de 20 milhões de cães abandonados. E uma pesquisa feita com várias ONGs no país revela que o índice de recolhimento aumentou mais de 60% durante a pandemia. A Luna chegou nesta ONG na Grande São Paulo há 5 anos com sarna. Foi tratada, adotada e depois devolvida doente. Dick e Peteleco também souberam o que é ter um lar por pouco tempo. E com a pandemia, esse tipo de situação ficou mais comum. O cachorro tinha uma família ali, gostava do cachorro, cuidava dele. E aí chegou na pandemia e se viu sem emprego, sem nenhuma fonte de renda, né? E aí a dificuldade financeira fez com que essa pessoa mudasse para a casa de algum parente ou fosse para uma casa que não aceitava cachorro. Então, assim, isso foi um número que a gente sentiu que aumentou. Uma pesquisa feita com 530 ONGs do país entre julho de 2020 e fevereiro de 2021 mostrou que houve aumento de mais de 60% no índice de abandono e recolhimento de animais na comparação com o mesmo período de anos anteriores. A Organização Mundial da Saúde estima que o Brasil tenha 20 milhões de cães abandonados. Nem todos têm a sorte de chegar a um abrigo como esse, com espaço e todos os cuidados de que precisam. E nas ruas estão expostos a inúmeros riscos. Um cão que é domesticado e é jogado na rua, a primeira coisa que ele vai fazer é sair desesperado e ser atropelado. Então esse é o principal risco que ele corre. Pode passar desnutrição por fome, pode acabar contraindo doença do carrapato e acabar morrendo na rua. O melhor lugar para um bicho de estimação é num lar onde seja cuidado e amado. Em casos extremos, é possível recorrer a uma ONG. É bom lembrar que elas vivem de doações. Se você não pode adotar, talvez possa ajudar de outra maneira. O abandono jamais deve ser uma opção. Um cão, um gato, eles duram em média 15, 16 anos de vida. Então, quando a gente adota um animal, a gente tem que pensar que a gente vai ter que cuidar desse animal para o resto da vida. A gente tem que sempre pensar, meu Deus, se eu for viajar, né, com quem que eu vou deixar meu animalzinho? Se eu tiver que mudar de cidade, mudar de país, a gente tem que oferecer, obviamente, né, assistência veterinária, levar o animal no veterinário todo ano, dar uma alimentação boa, ter tempo para passear, para dar carinho. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, porque a partir do momento que a gente adota, a gente tem que cuidar desse animal para o resto da vida dele. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a médica veterinária Neísa Teixeira para conversar com a gente. Neísa, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui ao lado do Antônio, então. Eu que agradeço, porque eu acho que cada oportunidade que a gente tem para falar sobre os animais, sobre cuidados, o que a gente tem que fazer para tornar a vida deles melhor, é muito importante. Isso aí. E já peço desculpa aos convidados que vieram nos últimos Manhã Diversa, mas hoje o Manhã Diversa é o Manhã Diversa mais fofo desde que esse programa estreou, porque tem a presença do Antônio. Para a gente começar então o nosso bate-papo, as ONGs e protetores dos animais afirmaram então, né, que a procura da adoção, tanto por cães quanto por gatos, aumentou em até 50% nos primeiros meses da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, né, por outro lado, parece ter havido um aumento de 61% do número de abandonos. O que você acha, então, que se deve, né? Qual o motivo desses números? Com certeza, com a pandemia, o abandono, infelizmente, cresceu muito, né? Porque as pessoas ficaram sem condições e foram morar com parentes, perderam marido, esposa, então, realmente ficou mais complicado manter um animal. O aumento da procura para adoção, no primeiro momento da pandemia, eu também verifiquei. E a minha leitura foi que as pessoas, pelo ficar em casa, né, lembraram que o bichinho seria ótima companhia. Mas, em contrapartida, não é só isso, né? Elas esqueceram de avaliar se teriam como tratar do animal,
E quando a pandemia acabasse, que elas voltassem à vida normal, como é que ficaria esse animal? Então tem todo um contexto que as pessoas às vezes esquecem de ver. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre todas essas questões que as pessoas precisam levar em conta antes de tomar a decisão de adotar um bichinho, mas antes de tudo a gente precisa ressaltar, abandono é crime, né? Com certeza. É muito importante denunciar. Com certeza. Abandono é crime e maus tratos também é, né? Não adianta também você não abandonar e deixar o animalzinho entregue a si mesmo, sem um abrigo adequado, sem água, sem comida e sem carinho. Existe o maus tratos psicológico também. Então, se você não quer mais ficar com o seu bichinho, apesar da gente condenar um pouco isso, mas é um direito que você tem. Mas você não pode nem abandonar, nem deixar o animalzinho largado. O ideal é que você procure um outro tutor para ele. E olha, no fim de ano, né, tá chegando o Natal, as pessoas também têm o costume de dar de presente animais. Esse tipo de prática também está relacionado com o crescimento do abandono e quais são os cuidados, né? Com certeza, a gente sempre aconselha, quando a pessoa quer adquirir um animalzinho, antes de se decidir qual a raça, qual o tipo, qual o tamanho, pesquisar sobre aquela raça, no caso, né? Saber quais as necessidades, qual o temperamento, porque às vezes a pessoa será um bom tutor para um determinado animal, mas não será para outro. Então, ela tem que casar a realidade dela e as necessidades do animal. Muito importante, então, levar tudo isso em conta, né? Sim. E, né, acontece muito, né, dentro desse assunto, acontece muito de pessoas adotarem animais, tendo uma certa perspectiva, uma certa expectativa do que aquele bichinho vai ser, ou às vezes até com uma certa expectativa meio ilusória, né, de que o bichinho é só um bichinho fofo, né, às vezes adota pequeno e o bicho cresce demais, às vezes dá mais trabalho do que imaginaria, às vezes não adapta nos primeiros 2 dias, a pessoa já acha que não vai mais adaptar, e aí acaba devolvendo ou até abandonando, né. Então, para evitar que isso aconteça, fora as dicas que você já deu, né, de pesquisar sobre o tipo de animalzinho, o que você recomenda as pessoas considerarem antes? Que tipo de adaptação elas precisam fazer? Que tipo de informações elas devem buscar antes de tomar essa decisão tão importante, né? De adotar um animalzinho que é uma vida, né? Que Sim. eles vão ficar responsáveis. Isso vai variar um pouco de acordo com, principalmente, a faixa etária que você escolheu, né? Existe um certo preconceito contra a adoção de adultos, mas o adulto é a melhor coisa que tem. Eu costumo dizer que ele já vem pronto, né? Você já sabe o tamanho, você já sabe o temperamento. Na maior parte das vezes, ele não faz as necessidades fora do lugar, porque ele é muito mais limpo que o filhote. Quando você acaba optando por um filhote, você tem que ter tempo para treinar aquele filhote, você tem que ter paciência e você tem que ter mais recurso financeiro. Porque o filhote demanda, por exemplo, a questão da vacinação, são 3 doses, né? Normalmente a ração de filhote é um pouco mais cara. Então, essa questão do que você vai ter que ter de cuidados vai variar um pouco com o tipo de animal que você resolveu adotar. Eu quero aproveitar a sua fala para fazer um relato pessoal, porque os meus 2 cachorros que eu tive, né, o que eu tinha antes e o que eu tenho agora, foram adotados, adultos, né? O primeiro, ele foi vítima de abandono, era um cachorro de raça que foi abandonado e nós adotamos, ele viveu muito tempo, faleceu ano passado, o Tobinho. E o meu cachorro atual é o Luke, que era um cachorro de rua também, que viveu 5 anos nas ruas. A gente foi dar lar temporário pra ele, nos apaixonamos e agora ele tá lá em casa, inclusive o pessoal de casa que quiser conhecer o Luke, só me seguir nas redes sociais, @marizacaron, que ele tá sempre por lá e ele é uma lindeza, a Roberta tá de prova. E isso que você falou é muito verdade, porque ele, apesar de ter vivido 5 anos na rua e ter hábitos de cachorro de rua até hoje, ele tá ali, então a gente conhece os hábitos dele, a gente conhece, né? Então, ele viveu um tempo com a gente de lar temporário, a gente teve esse período para se adaptar à personalidade dele, quando decidimos ficar com ele, a gente já conhecia ele completamente. Então, ele se adaptou perfeitamente à nossa casa, apesar dele ter uns hábitos aí ainda um pouco engraçados de cachorro de rua, que eu não sei se a gente vai conseguir de alguma forma fazer ele perder ou não, mas de toda forma a gente ama ele incondicionalmente. É isso aí.
Inês, é importante reforçar mesmo nessa adoção de animaizinhos adultos, porque a gente vê que realmente tem uma preferência muito forte por filhote. Ah, filhotinho é fofo, mas as pessoas esquecem que isso vai passar rápido e que logo mais vai virar adulto, né? Meus gatinhos também, adotei eles adultos e assim, não tive nenhum trabalho, sou apaixonada com os dois. E antes da gente ir para o nosso intervalo, eu queria saber então a história do Antônio, porque a gente costuma achar que só vira-lata, né, que passa por esse tipo de coisa. Então, conta pra gente a história do Antônio. Por isso que eu achei legal trazer um Antônio, tá? Ele é de raça, uma raça cara, e estava lá na rua, abandonado, com um problema seríssimo de pele, porque essa raça é propensa a ter problema de pele. E acaba que as pessoas, por desconhecimento, até por uma questão financeira mesmo, não dão conta, né? E são pessoas que não mereciam ter bicho nenhum, porque é o tipo de pessoa que na primeira dificuldade descarta. E foi o que aconteceu com ele, né? Eu vi o pedido de socorro, acolhi, achei que eu ia tratar, ia ficar bom e eu ia doar. E ele está comigo há 2 anos. Ele tem um problema crônico de pele, né? Até a questão financeira, o que que acontece? Ele, nesses 2 anos, eu nunca deixei de tratar. Só que ele tratava, melhorava, piorava, melhorava, piorava. Até que eu procurei uma dermatologista. Então, a questão é essa também. Se o seu animal tem um problema específico, procure um especialista. É mais caro? É, mas na verdade você vai economizar porque você não vai ficar batendo cabeça. E é isso que você falou, né? Algumas raças são propensas a alguns problemas, então isso é muito importante de se pesquisar. E como você falou, né? Cachorro de raça também é abandonado, como eu disse, né? O meu primeiro cachorro que foi adotado era um Yorkshire, que também foi abandonado. E também foi uma raça que era propensa a ter problemas de saúde, ele teve, né? Problemas cardíacos e problemas de pele. E a gente estava lá tratando, cuidando, sempre dando muito amor. E realmente demanda né, financeiramente, né? Então é importante pesquisar para isso também, para você ver se você realmente vai ter condições de dar esse cuidado, se for preciso, financeiramente, né? Sim, e você tem que estar preparada para, caso aconteça alguma coisa, você ter como suprir as necessidades do animal, né? Outra coisa que eu acho muito importante também é a questão, o que acontece quando nasce uma criança? O primeiro passo é a visita a um pediatra, para você saber como cuidar dessa criança, o que ela vai precisar de vacina, de alimentação. E as pessoas não fazem isso com cachorro. As pessoas ou compram ou adotam, enfim, levam para casa e ficam se consultando, entre aspas, com o balconista da agropecuária. E, por conta disso, você pode ter problemas que vai acabar te gerando, se você não for uma pessoa séria no amor aos animais, ao abandono. Olha só, a fofurinha do Antônio que já se deitou aqui no nosso tapete. Com essa fofura a gente vai chamar o nosso intervalo, mas o bate-papo está só começando, então se você aí de casa quer fazer alguma pergunta para a Neísa, é só enviar para o nosso WhatsApp que está aí na tela para você. Agora são 11h43 e a gente vai então para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a conversa sobre o abandono e adoção de animais.